Olá pessoal, meu nome é Maxwell, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria analítica. Em específico, nós vamos falar sobre a distância entre dois pontos. Vou diminuir aqui um pouquinho a minha câmera, vamos lá. Então pessoal, como eu ia falando, professor, onde nós podemos usar a distância entre dois pontos? Dá um exemplo bem prático aí pra gente. Então eu posso falar para vocês que é usada a distância entre dois pontos, por exemplo, no GPS. Quando nós vamos calcular nossa rota no GPS, ele vai calcular a distância de dois pontos, certo? É um exemplo bem prático para a gente entender porque devemos estudar esse conteúdo. Ele é utilizado no nosso dia a dia, sim. Muito importante, tá bom? Então tem o significado da nossa vida. Vamos lá. Primeiramente, para começar a falar sobre distância entre dois pontos, eu quero fazer uma revisão com vocês aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema cartesiano, tá? Nós temos aqui, ó, o eixo das abscissas, chamado o eixinho x, certo? E o eixo das ordenadas aqui, o eixo y. Em x, para a direita aqui, ó, nós temos valores positivos. Na esquerda nós temos valores negativos. No eixo y, para cima aqui nós temos os valores positivo, para baixo negativo. Então nós temos que prestar atenção nos quadrantes, tá? Então vamos chamar primeiramente esse daqui, ó. Vou pegar uma canetinha aqui para a gente visualizar isso aqui legal. Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de primeiro quadrante, olha só. Primeiro. Esse é o meu primeiro quadrante, certo? Esse daqui é o nosso segundo quadrante, certo? Esse aqui é o terceiro quadrante, certo? E esse aqui é meu quarto quadrante. Maravilha, professor. Fica mais fácil da gente visualizar assim. Beleza. Quarto quadrante, beleza? Então vamos ao quadrinho aqui do lado. Olha o que ele diz, olha só. Um ponto PXY está no primeiro quadrante. Olha só quando ele está no primeiro quadrante. Quando o valor de x for maior que zero e o valor de y for maior que zero. Vamos lá, professor, vamos ver aqui se realmente os valores de x são maiores que zero e o de y maiores que zero. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, aqui no primeiro quadrante, compreende os valores aqui de 0, 1, 2, 3. Olha só que são todos valores positivos em x. E em y também, ó. Começa aqui, ó. 1, 2, 3. Também são valores positivos. Então, se o meu ponto estiver aqui nessa região aqui do primeiro quadrante, todos os meus valores são valores positivos, certo? Agora no segundo quadrante, vamos voltar para o quadrinho lá. No segundo quadrante, o x é menor que zero e o y maior que zero. É verdade, olha só. Na reta x nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. São todos valores negativos, por isso que ele falou que o x é menor que zero. Agora os valores de y, olha só. 1, 2, 3, 4 são valores positivos. Então em y aqui nós temos valores positivos e em x aqui nós temos valores negativos. Então no segundo quadrante os valores de x são negativos, os valores de y são positivos. Maravilha, professor. Vamos lá para o terceiro quadrante. Ó. Terceiro quadrante. Se x for menor que zero, y menor que zero. Então, observe o seguinte. Ó. Se o meu ponto estiver nessa região aqui, ó, do terceiro quadrante, como por exemplo o ponto D aqui, ó, que está marcado, está no terceiro quadrante. Então, os valores de x, ó, são menos 1, menos 2, menos 3, são todos negativos. E os valores de y também são todos negativos. Então, no meu ponto aqui, eu vou ter dois valorzinhos negativos, certo? Agora vamos voltar para o quadrinho aqui do lado. Ó. Quarto quadrante. O x é maior que zero e o y é menor que zero. Então aqui, ó, no quarto quadrante, aqui eu vou ter um par ordenado onde o meu x é positivo e o meu y é negativo. Porque ó, o x vai ser 1, 2, 3, 4. Então são valores positivos, mas os de y vão ser negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Maravilha. Ele diz mais, ó. O eixo das abscissas, o ponto vai estar em cima do eixo das abscissas se y for zero. O que ele quer dizer, pessoal? Que a abscissa é o eixo x, certo? Nós chamamos esse eixo aqui
de A, esse eixo aqui, ó, A bis cissa, certo? Abscissa. E esse eixo aqui, ó, o eixo Y, nós chamamos de eixo das ordenadas, certo? Então, pessoal, pode ser que você esteja dando uma olhada aí em algum livro e ele não fala, considere o eixo X, ele fala, considere o eixo das abscissas, certo? Ordenadas, certo? Então, olha só o que ele falou aqui, olha que coisa importante, ordenadas. Ele diz que se o y for igual a zero, quer dizer que ele não subiu aqui no y e não desceu no y. Quer dizer que ele está em cima da reta x. Então, meu ponto vai estar em cima da reta x, em algum lugar aqui. Se, olha só, o último agora, o eixo das ordenadas, se x é igual a zero. Então, se o x é zero, quer dizer que ele está aqui. Ele não foi para a direita e não foi para a esquerda. Então, meu ponto vai estar em cima, em algum lugar da reta y. Ficou claro? Maravilha. Então vamos pensar aqui, ó. O ponto A. Todo mundo está visualizando o ponto A aqui, ó. Quem são os pontinhos aqui para x no A, certo? E quem são meus pontinhos para y? Vamos colocar aqui o par ordenado. No A ele está aqui do lado, ó. É 1 para x, porque o primeiro valorzinho, olha só. O primeiro valorzinho aqui pertence a x. E o segundo valorzinho pertence a y, certo? Então, é 1 para x e 2 para y. Olha só. Olha só, se não é 1 aqui, ó. 1 em x. Olha só quem é o pontinho A aqui, ó. É 1 em x e 2 em y. Certo? E assim sucessivamente. Olha o ponto B aqui, ó. 3 para x e 1 para y, olha só. 3 para x, olha lá no gráfico aqui, ó. E 1 para y. Então, esse é o meu pontinho B, ó. 3 para x e 1 para y. Certo? Maravilha. Então, vocês podem brincar e colocar todos esses pontos aí, tá bom? Em casa. Vamos lá, vou passar o slide aqui. Então, olha só. Consideremos dois pontos, A e B, tais que não seja paralela ao eixo x nem ao eixo y, traçando por A e B paralelas aos eixos coordenados. Obtemos o triângulo retângulo ABC. Então, olha só. Se eu fosse calcular aqui, por exemplo, a distância do ponto A, tá vendo aqui no gráfico, ao ponto B. Se eu for calcular essa distância aqui, pessoal, de A até B, olha só o que acontece. Isso aqui forma um triângulo. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, quer dizer que esse quadradinho com pontinho aqui, quer dizer que formou um ângulo de 90 graus. E um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, eu posso usar o teorema de Pitágoras, certo? E no teorema de Pitágoras, pessoal, olha só, vamos lá, deixa eu tentar desenhar aqui o triângulo aqui, pra gente relembrar aqui, certo? Vamos lá. Vamos relembrar aqui. Deixa eu pegar a canetinha novamente. Beleza. Então vamos lá. Vou pegar o triângulo aqui, tentar fazer um triângulo mais ou menos. Certo? Esse triângulo tem um ângulo 90 graus. Tem um quadradinho aqui 90 graus. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, o lado maior nós chamamos de A. Os outros lados nós chamamos de B e C. Certo? O teorema de Pitágoras diz que o lado maior, que nós chamamos de hipotenusa, certo? Que é esse daqui, ó, que está oposto
ao ângulo 90 graus, quer dizer que está do outro lado em relação ao ângulo 90 graus. O Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Lembra disso? Olha só, AB ao quadrado mais C ao quadrado. Muito bem. Então, pessoal, olha, nesse triângulo aqui, ele usou isso, ó. Ele fez distância de AB, distância de AB, ó. Distância de AB ao quadrado, que é a hipotenusa, certo? É igual a distância de B a C ao quadrado, mais a distância de D, a distância D aqui, ó, de A a C ao quadrado, certo? Então, pessoal, se eu fizer isso, é o Teorema de Pitágoras, certo? Aí, se eu pegar esse 2 aqui, ó, e tirar daqui, fica o quê, ó? No Teorema de Pitágoras, fica só o A. Esse 2 daqui, transforma esse outro lado aqui. Olha só. Esse outro lado todinho fica dentro da raiz. Certo? Então, quer dizer que o meu B aqui ficaria dentro da raiz, ó. Ficaria B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa fórmula aqui da distância entre dois pontos, pessoal. Essa fórmula aqui da distância entre dois pontos, certo? Olha só a semelhança dela, ó. Simplesmente ele usou aqui o Teorema de Pitágoras e formou a distância, a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Beleza? Olha a semelhança entre eles aqui, ó. Quem seria o B aqui, ó? Seria a distância de B a C, que ele chamou de quê? De ΔX. Beleza? Ou de delta, e a outra distância aqui nós chamamos de ΔY, certo? Ele só mudou aqui, ó. Aqui no Teorema de Pitágoras é B e C. E aqui ele chamou de ΔX e de ΔY. Beleza? Vamos para frente, vocês entenderem melhor. Então, olha só. A distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, eu faço da seguinte forma. Eu pego o valor final menos o valor inicial. Então, vamos lá. Olha só o que ele fez aqui, ó. Usando o Teorema de Pitágoras, ó. Certo? Tá vendo, ó? Teorema de Pitágoras. Certo? Ó. Só que aqui ele colocou no módulo, pessoal. O que significa isso? Quer dizer que ele não quer que a distância seja negativa, porque a distância tem como calcular negativo. Eu não vou dar, por exemplo, um carro saiu da cidade X e foi para a cidade Y e andou menos 20 km. Não existe. A distância sempre vai ser positiva. Por isso que ele colocou no módulo aqui, certo? Para esse valor dar um valor positivo. Maravilha. Então, olha só. Ele usou o Teorema de Pitágoras. Se eu fosse usar, que seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado, tudo isso, ó, mais C ao quadrado. Então, ele fez o seguinte, ó. Pegou, tirou o 2 daqui e transformou o outro lado numa raiz. Olha só, chegou naquela fórmula lá. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, ó. Vamos ver um exemplo com o número aqui, ó. No exemplo 1. Eu tenho aqui, ó, o ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto, nós chamamos de ponto A, ó. Esse é o ponto A. Ele está no lugar... Esse é o meu ponto A. Deixa eu pintar ele aqui, ó, para ficar bem claro. Esse é o A, tá? Quem é esse ponto A aqui? 2 para X, ó, e 1 para Y. Porque o primeiro valorzinho aqui pertence aqui a X. E o segundo valorzinho pertence a Y. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Pertence a X. Certo? E esse valorzinho aqui pertence a Y. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse valorzinho aqui também, ó. Aqui tem um outro ponto, ó. Esse é o ponto B. Certo? E esse aqui é o meu ponto. Poderia chamar de ponto C. Tá? Tem um outro ponto aqui. Quem é esse ponto aqui? Nós chamamos. São 6 para X e 1 para Y.
Beleza? Esse ponto aqui. Vamos colocar esse ponto aqui, vamos chamar de ponto C, ó. Ponto C aqui vai ser 6 para x e 1 para y. Certo? Deixa eu acrescentar aqui um pouquinho. Isso. 6 e 1. Então vamos lá. Eu quero calcular a distância aqui desse ponto A ao ponto C. Qual a distância de A a C? Eu vou de 2, ó, estou em 2 e vou até 6. Para saber essa distância, eu faço o quê? Final, que é o 6, menos inicial, que é o 2. Ó. 6 menos 2, quanto dá essa distância aqui, pessoal? Ó? 6 menos 2 dá 4. Certo? Então, essa distância aqui é 4. Agora, olha a distância daqui, ó. Eu vou daqui, que é 1, ó. Essa distância aqui é 1, certo? Essa outra distância, ó, até aqui, ó, aqui é 4, certo? Eu vou do 1 ao 4. Como é que eu faço essa conta? Eu faço final, que é o 4, menos inicial, que é 1. Ó. 4 menos 1 dá quanto aqui? Então, esse lado aqui do triângulo mede 3. Maravilha. E aí, se eu for calcular a distância de A até B, olha só, como é que eu calculo isso aqui? Tem duas formas de fazer, pessoal. Ou usar a formulazinha que nós aprendemos ali anteriormente da distância de dois pontos, certo? Ou posso usar o teorema de Pitágoras, ó. Eu vou chamar esse lado aqui, de x. E eu posso pegar aqui e fazer, ó, usando o teorema de Pitágoras. Eu posso pegar aqui e dizer que A ao quadrado, vocês aprenderam com A, vamos lá. A ao quadrado igual a B ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Certo? Olha só. Então, aqui o teorema de Pitágoras. Beleza, professor. No lugar do A aqui é o x, porque o A é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Beleza, então ficaria x ao quadrado igual. Quem está no lugar do B? O 3. Ficaria 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais... Quem está no lugar do C aqui? Aqui embaixo, ó. 4. 4 ao quadrado. Certo? E aí você ia resolver, ó. Quanto é repetir? Vai repetir aqui, ó. Vai repetir o x ao quadrado e vai resolver aqui o outro lado. Vamos lá. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá quanto? 9. Maravilha. 4 ao quadrado vai dar quanto? É 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Muito bem. E aí eu vou somar. 9 mais 16. Quanto é que dá 9 mais 16? Vou repetir o meu x ao quadrado. Eu estou mostrando para vocês que a distância entre dois pontos, pessoal, dá para resolver usando o teorema de Pitágoras. Mas para isso, você tem que colocar os pontinhos certinhos, as duas coordenadas, certo? Colocar as coordenadas no plano cartesiano, fazer o desenho do triângulo e para poder resolver a questão, certo? Maravilha. Aqui deu quanto? 9 mais 16? 25. Certo. Aí aqui tem um x ao quadrado igual a 25. Então, fica x igual a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5, 25. Maravilha. Então, aqui a minha resposta é 5. Então, a minha distância de A até B é 5. Pessoal, eu não usei a fórmula. Nesse caso aqui, eu usei o teorema de Pitágoras.
Tem como, professor, fazer usando o Teorema de Pitágoras? Sim, é só você colocar os pontos certinho no sistema cartesiano, certo? Colocar as coordenadas certo, olhar as distâncias aqui dos catetos, tá bom? Os catetos são os lados aqui, ó, do triângulo, tá? E o lado maior nós chamamos de hipotenusa. Só relembrando. Aqui ele fez, ó, da seguinte forma, em vez de fazer direto aqui, colocar os valores, ele colocou 6, que é o valor final, menos 2, ó, valor final 6 menos 2, esse lado, ao quadrado, mais 4 menos 1 ao quadrado. A resposta ele já colocou direto 5 aqui, e aqui eu expliquei para vocês porque é 5, tá bom? Maravilha, vou passar aqui. Vamos aos exercíciozinhos aqui, pessoal. Olha só, coloquei a formulazinha aqui só para a gente ver, tá bom? Olha só, a distância entre dois pontos, a semelhança da fórmula com o Teorema de Pitágoras é muito grande, tá? Se eu chamasse isso aqui de x, ó, esse lado aqui, vamos chamar esse lado aqui de A, distância de AB chamando Azinho. Esse daqui, xb menos xa, chamasse de B, e yb menos ya chamasse de C, seria quem? A fórmula do Teorema de Pitágoras, tá bom? Então é uma semelhança muito grande. Então vamos lá. Vamos determinar a distância entre os pontos A, 1 e menos 1, B, 4 e menos 5. Lembrando, pessoal, que aqui o 1, esse valor pertence aqui coordenada x e o outro a y. Certo? Mesma coisa aqui. É 4 em x, beleza? E aqui menos 5 em y. Certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui, colocar as animações, ó. O gráfico fica assim. O A, pessoal, foi marcado em x aqui, ó, essa reta x, 1 positivo, ó, então tá aqui. Só que no y é menos 1, tem que estar aqui embaixo, tá bom? Certo? Então o primeiro ponto vai estar aqui. O segundo ponto, que é o B, ó, é 4 para x, ó, 4 para x e menos 5 para y. Então essa reta aqui, ó, está assim, ó, dessa forma, descendo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver efeitozinho. Resolução. Vamos lá, fazer a resolução dela. Distância de A a B usando a fórmula. Vamos lá. Valor final. Quem é o final aqui? Olha só, ele chama xb menos xa. Vamos lá. Onde é que está o x final e o x inicial aqui nesse caso? Quem é o x final? Ó, no x aqui, na reta x. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Esse é o meu x inicial e esse aqui é o meu x final. Então, eu posso chamar isso aqui de xa, certo? Por que xa? Ah, professor, porque esse aqui é o meu ponto A, certo? Esse não é o meu ponto A aqui, ó. É o meu ponto A. Vamos voltar aqui. Então, aqui vai ser o meu x A. Beleza, professor. E aqui é o meu xa, então nesse B aqui, o meu valor aqui vai ser meu x B. Beleza. Eu faço o valor final menos o valor inicial. Então vamos lá. No xa aqui, quem é o valor de x no xa aqui? É 1. Beleza? E aqui no xb, quem é o meu valor de x aqui? 4. Certo? Então, faço 4 menos 1. Olha o que ele fez. 4 menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Porque foi xb menos xa. 4 menos 1 elevado ao quadrado. Mas, aí ele fez yb menos ya. Quem é o valor de y aqui no A? Vamos lá. É menos 1. Então, aqui vai ser meu y A. Meu YA aqui vai ser quanto meu YA? Menos 1. Menos 1. E meu YB, vamos colocar ele aqui. YB. Quem vai ser meu YB aqui? Menos
5. Certo, professor? Aí eu faço assim, ó. Final menos inicial. Então vai ser menos 5 menos menos 1. Olha só o que ele fez, ó. Menos 5 menos menos 1, porque tem o menos aqui, ó, da fórmula, tá vendo, ó? Menos YA menos a fórmula. Com menos do menos 1 aqui, ó. Menos com menos dá o quê? Mais, ó. Por isso que ficou mais. Certo? E aí eu vou resolver, ó. 4 menos 1 dá quanto? 3. Ó, 3 ao quadrado. Aqui ele ficou mais, né? Menos 5 mais 1. Sinais diferentes aqui, ó. Menos e mais. Subtrai. Ó, vou subtrair aqui, ó. 5 menos 1, 4. E vou conservar o sinal do maior algarismo aqui, ó. Quem é o maior algarismo? 5. 5 é maior que 1. Então, vou considerar o sinal do maior. Só que, olha só. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Certo? E aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Se eu menos 4 ao quadrado, pessoal, quer dizer que fica menos 4 vezes, pontinho, menos 4. Olha só. Professor, o valor deu um valor positivo. Por quê? Menos com menos dá o quê? Mais. Na multiplicação. Menos com menos é mais. E 4 vezes 4, 16. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Deu 16. 16 mais 9 aqui, porque 3 ao quadrado é 9, mais 16 dá quanto? 25 positivo. E raiz quadrada de 25 é 5. Maravilha? Tranquilo. Beleza, vamos passar aqui. Agora aqui tem uma lista de exercícios aqui para vocês fazerem em casa, tá? Então, olha só. Eu vou iniciar aqui a letra A e vocês fazem os outros, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou calcular a distância entre esses dois pontos aqui, tá bom? Certo? E depois você faz as outras. Vou iniciar aqui, ó. Primeiro, qual é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos? Você tem duas fórmulas. Ou você coloca esses pontos aqui no sistema cartesiano e usa o teorema de Pitágoras, ou usa a formulazinha, ó. Distância de A. Ou distância de A do ponto A. Vou chamar esse ponto primeiro aqui de A até B. Você usa a formulazinha, certo? É igual a raiz quadrada e aí você abre parênteses aqui, ó. Aí você chama aqui, ó, quem são os dois x? Você pode chamar, ó, distância, eu chamar isso aqui de A, esse ponto aqui de A. E esse outro pontinho aqui de ponto B, então o A vai ser menos 5 e 3, e o B 4 e 3. Então eu faço o x final, quem é o x final? 4. Quem é o x inicial? Menos 5. Quem é o y final? 3. Quem é o y inicial? 3 também. Então vamos lá. A fórmula diz que eu faço x b menos xa ao quadrado, xa elevado ao quadrado, certo? Mais yb menos ya ao quadrado. Legal, professor. E essa raiz aqui eu vou puxar mais, vamos lá, porque ela tem que cobrir, essa é a forma, tá bom? Então vamos lá.
Vamos substituir isso aqui. Como ficaria? Vocês terminam o resto, tá? Vou só colocar os valorzinhos aqui. Vamos lá. Raiz quadrada. Raiz quadrada de... Quem é o xb? Xb vai ser 4. Então ficaria 4. Abre o parênteses, né? Fica bonitinho. Menos 5. Menos 5. Ao quadrado. Vou colocar 2 vezes aqui o parênteses ficar organizadinho. Ao quadrado. Mais... Quem é o YB? 3 menos 3 ao quadrado. Ah, professor, 3 menos 3, fechou aqui. Maravilha. Então ficaria assim, ó. Raiz quadrada. Olha só o que vai dar isso aqui. Menos com menos dá o quê? Aqui, menos com menos, mais. Então, quer dizer que eu vou fazer 4. Ficou 4. Deixa eu abrir parênteses. Ficou 4 mais 5. Mais 5 ao quadrado. Ao quadrado. Jogo de sinais. Certo? Beleza, professor. Acabou. Por quê? Agora, 3 menos 3 é o quê? 0. Mais 0. Porque 3 menos 3 aqui dá 0. E 0 ao quadrado dá quanto? 0. Então, sobrou isso aqui. E aí eu vou somar. 4 mais 5 dá quanto? 4 mais 5 dá... Isso. 4 mais 5... 9. Então, sobrou 9 ao quadrado. Beleza, professor. 9 ao quadrado. 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Certo? 9 vezes 9, 81. E raiz quadrada de 81 dá quanto? 9. Ah, professor, eu poderia usar uma regra aqui de... Quando eu estudei potência e radiação, eu poderia pegar esse 2 aqui, ó, que está 9 elevado a 2, e cortar com o 2 que tem aqui na raiz, e já dá 9 aqui, e não precisar multiplicar 9 vezes 9, 81, e depois tirar a raiz quadrada de 9? Poderia, então você poderia eliminar aqui, ó, o 2 com o da raiz já daria 9. Tá? Também estaria certo. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Resolvam os exercícios aí da letra B, C e D, tá bom? Você pode usar qualquer uma das formas, ou você usa a formulazinha que eu fiz essa questão, ou você coloca no sistema cartesiano lá, faz o triângulo e usa o triângulo de Pitágoras. As duas formas dão certo, tá bom? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais adiante eu vou elaborar outras aulas para vocês, tá bom? Estudem bem, façam os exercícios e até a próxima, tá bom?